Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Satisfação enorme poder estar aqui com vocês, voltando, trazendo mais um estudo. E hoje nós vamos estudar, queridos, o capítulo 35 de Isaías. O capítulo 35 de Isaías, queridos, é um belíssimo e profundo capítulo messiânico. Ele começa falando da restauração do deserto, passa pela manifestação da glória de Deus e termina com um caminho santo onde os remidos caminham. Os remidos vão caminhar rumo à alegria. É quase como uma janela que se abre para mostrar o que o Messias faria e o destino daqueles que ele redime. Vamos estudar aqui este capítulo com bastante profundidade, temor e tremor na presença do Senhor. Isaías 35 vai falar sobre a glória do Messias e o caminho dos remidos. Temos aqui um tema central que eu quero trazer para vocês. Quando o Messias chega, o deserto floresce, os enfermos são restaurados, os fracos recebem forças e os remidos encontram o caminho da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O deserto vai florescer, queridos, porque aqui em Isaías capítulo 35, versículo 1 e 2, diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão deles, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Que imagem extraordinária, não é verdade? Já pensou? O deserto e o lugar solitário se alegrando, se alegrando deles, e o ermo exultando e florescendo com a rosa? Isso é uma imagem extraordinária. O deserto, amados, representa um lugar de aridez, solidão e ausência de vida. Mas Deus anuncia que aquilo que parecia condenado à esterilidade vai florescer. Se você acha que sua vida está sem fruto, ou você não está prosperando naquilo que você põe a mão, escute o que eu vou dizer, o que a palavra de Deus diz para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que parecia esterilidade na sua vida vai florescer, vai prosperar, vai brotar, porque Deus está falando aqui na sua palavra. Ouça isso no nome de Jesus. E eu quero que você preste atenção, você observe bem aqui nessa sequência: deserto, florescimento, alegria, glória, excelência de Deus. Nesse versículo aqui, tudo fala isso aqui. O versículo 2 diz: verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Aqui já aparece, amados, uma grande verdade. A transformação não acontece simplesmente porque o deserto recebeu água, não. Acontece porque a glória de Deus se manifesta. Ouça isso no nome de Jesus. Não é pelo que você tem, não é pelo que você faz, pela sua sabedoria, pela sua força, não. Mas é pela glória de Deus que se manifesta na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso pode ser até aplicado espiritualmente a pessoas que olham para determinada área da sua vida e dizem: aqui não nasce mais nada. Aqui está, eu já vi muita gente falar isto, aqui já era, já deu o que tinha de dar. Querido, olha só, se você está pensando assim, aqui não nasce mais nada, Deus, amado, é especialista em fazer florescer lugares onde ninguém mais esperava vida. Quem não lembra, de Abraão e outros na Bíblia que já estavam com idade avançada, e a Bíblia diz que os velhos florescerão, os velhos darão fruto. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui no Isaías capítulo 35, versículo 2, vai falar sobre eles verão a glória do Senhor. Esse é um dos grandes pontos do capítulo. Isaías não está apenas falando de uma mudança exterior, não. Ele diz que eles verão a glória do Senhor. Isso nos leva diretamente ao Messias. E no Novo Testamento, João ele apresenta Jesus como aquele em quem a glória de Deus se manifesta. Lá no capítulo 1, versículo 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória.
Ouça isso no nome de Jesus. Então, Ele está habitando entre nós e nós vimos a sua glória. Ele está com o seu poder, com com todo recurso e mora dentro de você. Isaías está olhando para frente, não está olhando para trás, para baixo, para o chão, né? Não está olhando para frente. João olha para trás e diz: nós vimos. Aquele que Isaías anunciou veio ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui entre nós. Isaías capítulo 35, ainda versículo 3 e o 4, vai falar sobre fortalecer as mãos fracas. O versículo fala: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Aqui aparece, amado, uma mensagem muito pastoral, muito assim, forte para nós. Existem pessoas que não perderam necessariamente a fé, mas estão cansadas. Tem pessoas que estão cansadas da sua jornada, das suas lutas, das suas labutas. As mãos estão fracas, os joelhos estão tremendos. E então vem a palavra: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. Se anime, querido, se anime, se erga. Se esforce, não temas, porque Deus está com você. Por quê? Eis que o vosso Deus virá. Essa é a razão da esperança. Deus vem, queridos. Não é simplesmente tenha força. Não. Não tenha medo, porque Deus está vindo. Ouça isso no nome de Jesus. E isso muda tudo, sim ou não? Glória a Deus. Isaías 35, versículo 5 e versículo 6, nós estamos aqui destrinchando versículo por versículo desse capítulo, e eu quero aqui, amado, falar que o Messias seria reconhecido por aquilo que faria, diz aqui no capítulo 35, versículos 5 e 6. Agora chegamos a uma das partes, querido, mais impressionantes desse capítulo. Então os olhos dos cegos serão abertos, olha só, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Que coisa maravilhosa, né? E continua. Então os coxos saltarão como corvos, como cervos, né? E a língua dos mudos cantará. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Já pensou? Os coxos saltando, quem não andava agora está saltando como cervos. E a língua dos mudos cantando. Isso é extraordinariamente messiânico. Quando João Batista estava preso, mandou perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus não respondeu simplesmente, né? Ele não respondeu sim, sou eu. Não, ele não respondeu assim. Ele mostrou as obras. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Se cumpriu aqui ou não se cumpriu esse versículo aqui que nós estamos falando? Mateus capítulo 11, versículo 5, está falando isto? Jesus estava mostrando. Isaías falou sobre isso, que olhe para aquilo que está acontecendo. Isaías 35, querido, encontra seu cumprimento maravilhoso no ministério de Jesus. Louvado seja Deus. E o versículo 6 e o 7 de Isaías 35 vai falar que as águas arrebentarão no deserto. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou? Onde você não dá nada, onde você não espera nada, água se arrebentando ali no deserto. Essa parte é maravilhosa porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Veja a transformação aqui: deserto, águas; terra seca, fontes; lugar de chacais, agora passa a ser lugar de vida. Isso lembra outra promessa lá em Isaías 44, versículo 3, que fala: derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca. E Jesus usava justamente a imagem da água para falar da vida que ele oferece. Lá em João 7,38 vai falar: quem crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu ventre. O Messias não apenas visita o deserto, ele transforma o deserto. O capítulo aqui apresenta, o capítulo em destaque que nós estamos falando, apresenta um caminho, né, que em Isaías 35:8, aqui nós chegamos a uma das partes mais importantes, que diz assim: ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Perceba aqui que depois da restauração vem um caminho,
Deus não apenas tira o homem do deserto, ele coloca o homem em um caminho. Ele dirige, ele dá direção, louvado seja Deus por isso, né? E esse caminho é santo. Isso aponta para uma verdade muito importante. Salvação não é somente ser tirado de alguma coisa, não. É também ser colocado em um novo caminho. Isso é que é salvação. O Senhor tira, chama, e agora Ele indica o caminho que nós devemos andar. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, lá em João capítulo 14, versículo 6. Então Isaías fala de caminho santo. Jesus disse, eu sou o caminho. Né? Que conexão linda, né? Conexão maravilhosa. O mundo não passará por ele. O imundo não passará por esse caminho, né? O imundo. Isaías continua, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, né, que temem ao Senhor, que buscam o Senhor. Isso aqui mostra que o caminho de Deus não é um caminho de qualquer maneira, não. Existe uma palavra que não podemos deixar de lado, que é justamente a santidade. A Bíblia diz, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então a graça não significa que Deus deixou de se importar com a santidade, não. Pelo contrário, o mesmo Messias que salva também conduz o salvo a uma vida diferente. Lá em Hebreus, né, acho que é capítulo 12, versículo 14, por ali, vai dizer, vai mandar nós seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 9 diz assim, ali não haverá leão, né? 9 de Isaías 35. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele. Então, o caminho que Deus prepara é um caminho de segurança, porque Deus está com você, Deus te dá segurança. Isso não significa que o povo de Deus nunca enfrentará dificuldades nesta vida, não. Não é isto. Significa que aquilo que Deus determinou para os seus, né, seus filhos, seus santos, não será destruído pelo inimigo, porque o Senhor é a sua segurança, o Senhor é o seu guarda. Há uma proteção divina sobre aqueles que pertencem a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. E o final é maravilhoso. Aqui em Isaías 35, versículo 10, né? O capítulo termina assim. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ouça isso no nome de Jesus. Olha aqui a sequência final. Os resgatados voltam, chegam com júbilo, recebem alegria, desaparecem a tristeza e o gemido. Aí me faz lembrar lá de Apocalipse, que fala que o Senhor enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Então Isaías começa com o deserto, termina com alegria, começa com esterilidade, termina com vida. Ele começa com fraqueza, termina com força. Começa com cegueira, surdez e enfermidade, termina com restauração. E tudo isso, amado, está ligado à chegada do Deus que salva. Usa isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quando o Messias chega, o deserto floresce. O Messias traz glória ao que estava sem esperança, como diz lá em Isaías 35, que nós acabamos de ler, 35, versículo 1 e 2. O Messias fortalece quem está cansado, Isaías 35, 3 e 4. O Messias abre olhos e ouvidos, Isaías 35, versículo 5. O Messias faz o que era impossível, versículo 6 do 35 de Isaías. O Messias transforma desertos em fontes, Isaías 35, 6 e 7. Então o Messias coloca o homem no caminho santo, Isaías 35, versículo 8. O Messias conduz os resgatados à alegria eterna, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a frase aqui que eu posso trazer aqui para você, que vai fechar agora toda essa mensagem, é o deserto não é o destino de quem foi resgatado por Deus. Existe um caminho santo que termina em Sião. Louvado seja Deus. E tem uma coisa ainda, querido, ainda mais bonita aqui. Isaías 35 não deve ser lido isoladamente, não. Ele ganha uma força enorme quando colocamos ao lado de Isaías 34. O capítulo 34 fala de juízo. O 35 fala de restauração.
É como se Isaías mostrasse dois destinos: o juízo sobre a rebelião e a alegria dos redimidos. E podemos se aprofundar ainda mais ligando Isaías 35 com Mateus 11, Lucas 4, João 14 e Apocalipse 21. Aí veremos como a promessa do capítulo aponta desde Isaías até a consumação final. Então, quando Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Queridos, que Deus assim abençoe a cada um de vocês que estão aqui, que vieram, né, ouvir essa palavra, aqueles que estão nos ouvindo aí pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos vocês, sua família. Dê um final de semana maravilhoso, uma semana maravilhosa na sua presença. Que Deus abençoe e um forte abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.